novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Aqui estamos nós no ar com mais um Prosa Rural. Chegue mais perto do rádio, então, para não perder nada do que a Embrapa traz hoje para você. Em especial porque vamos apresentar uma tecnologia muito importante para a redução de perdas, que tem a ver com pós-colheita. Importantíssima, eu diria. Afinal, o Brasil é um dos principais produtores de frutas e hortaliças do mundo. Mas também é um dos 10 países que mais desperdiçam comida. Lamentavelmente, ouvinte, as perdas em nosso país giram em torno de 40%. Muito alta essa porcentagem. Seja no campo, no transporte, na prateleira do mercado ou na casa do consumidor, é preciso aumentar a vida útil da produção para diminuir esse número, para mudar essa triste realidade. E uma alternativa é a nanoemulsão, que você vai conhecer aqui no programa. Sim, a nanoemulsão de cera de carnaúba é uma alternativa e tanto para a conservação pós-colheita de frutos em geral e redução do desperdício. Extraída das folhas da carnaubeira, palmeira natural da região Nordeste, a cera de carnaúba é reconhecida pela Anvisa como substância segura para o consumo humano. E é bom lembrar que a cera de carnaúba é usada desde o ano de 1930 como cobertura para a conservação de alimentos. Só que agora ela foi aperfeiçoada nos laboratórios da Embrapa Instrumentação em São Carlos, São Paulo. Isso mesmo, a cera de carnaúba ganhou um reforço de partículas ultrafinas, chamadas nanopartículas, que são capazes de preservar a qualidade e prolongar o tempo de vida dos frutos em cerca de 15 dias a mais, em comparação a outros revestimentos. Eita, nanopartículas poderosas, hein, ouvinte? E essa proteção funciona a partir de uma cera de carnaúba líquida, onde a fruta é mergulhada ou a recebe por spray, para que em torno dela se forme uma película invisível, que a preservará por mais tempo, fazendo com que dure muito mais. E por causa das nanopartículas, essa tecnologia foi batizada com o nome de nanoemulsão de cera de carnaúba. Uma ferramenta e tanto para combater o desperdício de alimentos, que já foi usada com sucesso em mamão, laranja, tangerina e tomate, demonstrando ser um revestimento eficaz. E muito eficiente. Sabe por quê? Porque forma uma barreira contra a perda de umidade, controla a troca interna de gases do fruto e diminui a ação microbiana. E o melhor, é comestível. É tudo o que o produtor precisava. Sendo que nesse caso, para encontrar a formulação adequada da nanoemulsão de cera de carnaúba, os pesquisadores realizaram estudos e testes a partir do ano de 2013. Uma dedicação e tanto. E como? E foi uma dedicação conjunta dessa vez, pois no desenvolvimento dessa tecnologia, a Embrapa trabalhou em parceria com a empresa Tanquímica. E para saber mais, continue conosco, ouvinte, pois quem chega agora é o pesquisador Marcos Davi Ferreira, da Embrapa Instrumentação, cuja especialidade é conservação e redução de perdas de frutas e hortaliças no pós-colheita. Quem conversa com ele é a jornalista Joana Silva. Acompanhe. Um dedo de prosa. Por que a nanoemulsão de cera de carnaúba preserva a qualidade e prolonga o tempo de vida das frutas? A nanoemulsão, ela preserva a qualidade e prolonga o tempo de vida das frutas porque ela forma uma película invisível. E essa película, ela além de dar uma proteção ao fruto, ela proporciona a formação de uma camada que altera a troca gasosa do fruto. Então o que acontece? O fruto sem essa película ele perderia mais água e você está exposto no nosso ambiente uma alta concentração de oxigênio e uma baixa concentração de gás carbônico. E então essa película ela inverte essa situação e com isso o fruto diminui o metabolismo, diminui a taxa respiratória e prolonga por mais tempo. É formidável! E continuamos com o pesquisador Marcos Davi Ferreira. Ele que trabalha com tecnologia pós-colheita há mais de 25 anos, fala agora sobre as vantagens da aplicação da nanoemulsão de cera de carnaúba. Entre as vantagens que podem ser apontadas,
sobre a nanoemulsão de cera de carnaúba. Primeiro, é um produto de origem vegetal, com componentes seguros, aprovados pelos órgãos de fiscalização. Segundo, ela fornece uma maior conservação do produto. O que isso significa? Ela pode prolongar, em alguns casos, como por exemplo a laranja, em até 15 dias. E aí você tem um produto de qualidade, um produto que você mantém a firmeza e principalmente o sabor desse fruto. Muitas dessas outras ceras, elas têm aprovado o uso de sintéticos. E esses sintéticos, eles podem fornecer um certo sabor referente a alguma fermentação, algo nesse sentido. E a cera de carnaúba, essa película, ela tem mantido nos nossos ensaios a qualidade desses frutos por mais tempo, em todos os sentidos. Então é uma vantagem, um adicional, ela em relação aos demais. É isso, ouvinte. A nanoemulsão de cera de carnaúba é um conservante comestível que não faz mal à saúde e conta com a aprovação da Anvisa. Quer mais? A gente traz. É com você, Joana. Quem pode usar a nanoemulsão de cera de carnaúba e como o consumidor final pode ser beneficiado com essa tecnologia? Todos os produtores, aqueles que beneficiam frutas e hortaliças, são potenciais usuários da nanoemulsão. E eles podem estar utilizando, especialmente após o processamento, após a limpeza desse produto, há todo um processo de beneficiamento e classificação, o qual a aplicação dessa cera, desse revestimento, ele se insere. E o consumidor é beneficiado por quê? Porque ele vai ter um produto de maior qualidade, um produto no qual foi possível conservar as qualidades iniciais daquele produto da colheita. Então, com isso, você tem também uma redução nas perdas e, consequentemente, uma maior disponibilidade desse produto, novamente com qualidade para o consumidor. Isso é bom para o produtor e bom para o consumidor. A bem da verdade, é bom para toda a cadeia produtiva, hein, William? Sem dúvida, Selma, pois ao evitar o desperdício de alimentos, evitamos também o desperdício de todos os insumos envolvidos na produção, da energia aos sistemas de irrigação, passando pelos adubos, maquinário e por aí vai. Se o produtor e o consumidor agradecem, a natureza agradece ainda mais. Principalmente porque a aplicação desta tecnologia já é uma realidade. A empresa parceira da Embrapa, a TAM Química, está produzindo a nanoemulsão de cera de carnaúba, que já vem sendo usada, por exemplo, por unidades beneficiadoras de frutas, como é o caso da Alfa Citrus. Isso! Para você ter uma ideia, ouvinte, a produtora agrícola Alfa Citrus já fez os testes e está em fase de implementação da nanoemulsão de cera de carnaúba. E nós vamos conhecer agora a opinião do diretor da Alfa Citrus, Emílio César Fávero, sobre a nanoemulsão de cera de carnaúba. Fala, produtor! A cera com nanotecnologia é para nós um instrumento muito interessante pelas suas qualidades e benefícios que ela vai proporcionar ao fruto que nós oferecemos. Nós percebemos que a cera com nanotecnologia preserva as qualidades de sabor da fruta, ela aumenta o shelf life da fruta e é um produto 100% natural. Então ela se encaixa plenamente nesses propósitos e nessas boas práticas que nós temos aqui dentro da nossa empresa. Então, finalizando os testes que nós estamos fazendo, ao longo desse ano nós devemos ter ela implementada em todo o processo, em todas as frutas que nós processamos e vendemos. Você ouviu, né? É palavra de produtor. Ah, e ele falou algo importante que a gente traduz agora para quem não fala inglês. O aumento do shelf life dos produtos significa o aumento de sua vida útil, de sua validade nas prateleiras. E nós, os consumidores, será que sabemos como armazenar bem os alimentos para evitar o desperdício? Eu, pessoalmente, acho que a gente sempre tem o que aprender. Por isso, o Prosa Rural recomenda toda a atenção às dicas do pesquisador Marcos Davi Ferreira, que está de volta. Pitacos da Hora.
Dentro da casa, cada produto ele tem uma fisiologia diferente. Você tem alguns produtos, por exemplo, a batata é um tubérculo, então você pode armazenar. Se você colocar na geladeira, não é interessante, porque aquilo pode ter uma versão do amido, isso não é interessante para o cozimento. Então, armazenar em local escuro, fora da geladeira. Isso é uma informação. Produtos como a cebola com casca, ela dura mais tempo fora da geladeira, o alho também. Então, muitas vezes essa disposição. As frutas, elas têm uma diversidade, porque há frutas que amadurecem e há frutas que não amadurecem. Então, dentro daquelas que amadurecem, por exemplo, o mamão e a banana, elas devem ser colocadas fora da geladeira. E o consumo do mamão é gradual. Então, você ter frutos mais verdes, mais maduros, mas se a partir de certo ponto, se ele tiver muito maduro, você tem que colocar na geladeira, a partir do ponto que ele já está assim, passado, e depois consumi-lo. Mas até então ele é conservado fora da geladeira, e o mesmo para a banana. O tomate, há muita dúvida da conservação do tomate, porque assim, o tomate ele também é uma hortaliça de fruta, a qual amadurece após colhido. E aí o que você pode estar fazendo? Assim, se você tem na sua cozinha, deixar uma bandeja e colocar os tomates, eles vão amadurecendo, e à medida disso você vai utilizando. Se você for utilizar por mais tempo, você pode pôr na geladeira. As folhosas, é só me lembrar um pouco assim, o que você enxerga. Por exemplo, você tem uma época de frio, quem queima muito fácil? Alface. Então a alface é sensível ao frio. Então quando colocar na geladeira, colocar assim, num saquinho plástico, que não com muita umidade, porque senão ela pode estragar mais facilmente, e você armazenar nas gavetas da geladeira, enfim. Mas as folhosas assim, são muito distintas. Então vamos falar do brócolis, assim, considerando dentro desse segmento. O brócolis é mais resistente ao frio, especialmente o brócolis que se chama americano, ninja, japonês, e brócolis de cabeça. Então ele pode ser colocado numa parte mais fria da geladeira, em geral. Já o brócolis ramoso ele é mais sensível. Como acabamos de escutar, há muitas variações. Então, ouvinte, vale prestar atenção ao comportamento das frutas e verduras em casa para não perdê-las. Em especial diante do dado da ONU que aponta que 1/3 da produção total de alimentos do planeta, cerca de 1,3 bilhão de toneladas, vai para o lixo. Volume esse suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas. Mas se cada um fizer a sua parte, esse quadro pode mudar. Tem um site muito bacana, o Sem Desperdício, uma iniciativa do WWF Brasil, da Embrapa e da FAO para ampliar a consciência dos consumidores brasileiros sobre o desperdício de alimentos e gerar um impacto positivo na mudança de hábitos de consumo alimentar. Anote o endereço, ouvinte, www.semdesperdício.org. A gente escreve sem desperdício junto, viu? Vamos repetir, www.semdesperdício.org. E você, amigo produtor, faça a sua parte, adotando a nanoemulsão de cera de carnaúba. Para mais informações, entre em contato com a Embrapa Instrumentação. O DDD é 16, o telefone é 2107-2800. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Fique agora com os amigos da Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você. Momento da Extensão Rural. Tendo a sustentabilidade como foco, o agricultor urbano deve evitar a utilização de pesticidas e agrotóxicos. Existem formas de plantar que reduzem a incidência de pestes, mas se ainda assim suas plantas estiverem sob ataque, também é possível produzir e utilizar substâncias naturais, como pimenta e soda cáustica, além de atrair insetos que beneficiam plantações. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul. E por hoje é só. Obrigado pela companhia, ouvinte. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Joana Silva. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Instrumentação.